Olá pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre os profetas. Nós já aprendemos sobre o grupo dos profetas maiores e hoje nós vamos continuar aprendendo sobre o grupo dos profetas menores. Então são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São esses livros que nós chamamos de profetas menores. Eles são chamados assim pelo tamanho do livro ou até mesmo pelo tempo de atuação desses profetas. A maioria desses profetas pregou no tempo dos reis de Judá e Israel. Suas histórias estão contadas nos livros de 2 Reis e 2 Crônicas. Confere lá, hein? Os 3 últimos profetas falaram por Deus depois do tempo do cativeiro na Babilônia, aproximadamente nos dias de Esdras e Neemias. Estão lembrados dessa história? Quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia? Então confere lá essa história também, hein? Então nós vamos começar falando sobre o livro de Oséias. Oséias pregou em um período que tudo parecia prosperar em Israel, mas havia muito pecado oculto, escondido. Então Deus escolheu trabalhar por meio de Oséias de maneira especial. Ele permitiu que Oséias passasse por problemas familiares penosos, difíceis. A seguir, Deus usou esses problemas para mostrar aos israelitas que o relacionamento deles com o Senhor não estava certo. Apesar disso, falou-lhes do amor fiel de Deus. Os braços de Deus estavam sempre abertos para recebê-los a quem quisesse se voltar a Ele. O grande pecado de Israel, sabe qual era? A idolatria. Das 150 declarações que Oséias se refere aos pecados de Israel, metade delas tem a ver com a idolatria. Você sabe o que é idolatria? Idolatria é colocar outra coisa ou outra pessoa no lugar de Deus em sua vida, porque Deus quer ocupar o primeiro lugar e esse lugar é por merecimento de Deus. Então, não coloque nada nem ninguém no lugar de Deus dentro do seu coração. O próximo livro, nós vamos falar sobre o profeta Joel. Joel foi um pregador pouco conhecido. Você já leu algum texto de Joel? Difícil, né? Ele pode ter crescido em Jerusalém, talvez no lar de um sacerdote, porque conhecia muito bem os costumes do templo e do sacerdócio. Nos dias de Joel, a nação de Judá estava passando por graves problemas. Nuvens de gafanhoto atacaram as plantações e uma fome resultou em grande sofrimento. Joel disse ao povo que essas dificuldades eram resultado do juízo de Deus sobre os seus pecados. Em meio a todos esses problemas, Joel lembrou o povo de que Deus está sempre disposto a perdoar se voltarmos os nossos corações a Ele. O tema dominante do livro de Joel é a proximidade do dia do Senhor. Você sabe o que significa este dia? Então, leia Joel e você descobrirá. Continuando, vamos falar sobre Amós. Amós não é um pregador treinado. Ele não tem costume de pregar para muitas pessoas, mas Deus resolveu usá-lo assim mesmo. Amós trabalhava muito e passava boa parte do tempo estudando a palavra de Deus. Os livros que Moisés escreveu, estão lembrados? Os 5 primeiros livros? Quem se lembra quais são? E anota aí, escreve aí para ver se você lembra quais foram os 5 livros que Moisés escreveu. Deus ouviu o coração terno daquele homem e pediu que ele transmitisse uma mensagem especial para o rei Jeroboão II e todo o seu povo. Amós seguiu para Betel, o centro de adoração pagão, onde eles adoravam outros deuses, e ousadamente descreveu os pecados que Deus ia julgar. Amós desafiou a Israel a concordar com Deus sobre os seus pecados e se arrepender. Mas o povo ignorou a pregação de Amós. Amós advertiu-os que chegaria o dia em que não teriam mais condições de ouvir a palavra de Deus. Olha que triste isso, não é mesmo? Você não conseguia ouvir a voz de Deus? Hoje nós ficamos por aqui, mas te espero no próximo episódio.